Em Atos capítulo 6, versículo 4, nós podemos perceber claramente quais são as prioridades do ministério pastoral. Naquele contexto, existiam algumas necessidades, até urgentes, do povo de Deus, da Igreja do Senhor. Contudo, os apóstolos tinham uma convicção muito firme a respeito das suas prioridades enquanto vocacionados, chamados para o Senhor, ou pelo Senhor. Eles tinham a convicção que suas prioridades eram a oração e o ministério da palavra. Esse texto ele traz algumas lições importantes. Primeiro, a igreja local, a igreja de Cristo. E segundo, aos obreiros, pastores, missionários, educadoras cristãs, evangelistas. Quais são as lições? Primeiro, a igreja. A igreja ela precisa ter o discernimento do perfil do obreiro. Não é se o obreiro sabe cantar, sabe tocar, não é se o obreiro tem uma formação além da formação teológica, se o obreiro é psicólogo, é professor, é médico, é advogado, tem algum título de doutor, mestre, PhD, etc. Eu sei que todos esses conhecimentos podem ajudar, obviamente que vão ajudar. Contudo, a igreja deve ter em mente que o obreiro que deve exercer o ministério diante do rebanho de Deus é para servir a igreja de Cristo, expondo a palavra fielmente. É aquele obreiro que ama estudar a Escritura, que obedece a Escritura, que ora, que intercede pela sua igreja e que tem como prioridades a oração e o exercício do ministério, da pregação da palavra. Estou me referindo em relação ao ministério. Um outro ponto que a gente deve destacar são as lições em relação aos obreiros. Os obreiros eles devem priorizar em seu ministério, no exercício do seu ministério, o ministério da oração e o ministério da palavra. O melhor obreiro não é os obreiros que têm a marca de construir templos, têm a marca de organizar eventos, têm a marca de animar palcos. Não são esses obreiros. Esses obreiros eles não devem ser exemplos para aqueles homens, aquelas mulheres que desejam exercer o seu ministério diante da igreja de Cristo. Eles devem ter em mente que o obreiro aprovado é aquele obreiro que se dedica à oração e ao ministério da palavra como prioridades no exercício dos seus ministérios. Nenhum obreiro será um bom obreiro porque tem uma formação acadêmica, ou melhor dizendo, uma outra formação acadêmica. Nenhum obreiro será um bom obreiro porque é psicólogo, porque é juiz, porque é advogado, porque é médico. E mais uma vez eu falo, reafirmo, essas formações podem ajudar, obviamente que vão ajudar. Contudo, na cabeça do obreiro, na mente do obreiro, no coração do obreiro, deve estar muito firme que ele será um obreiro aprovado se for um obreiro, uma pessoa de oração, uma pessoa que manuseia bem a palavra da verdade, uma pessoa que luta com a graça de Deus para obedecer ao Senhor e quando errar, pedir perdão, confessar, reconhecer os seus erros, pedir perdão e pela graça de Deus abandoná-los. Um obreiro que tenha em mente que suas prioridades enquanto obreiro de Deus é o ministério da oração, o ministério da palavra. E as outras coisas serão acrescentadas, as características de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus. É necessário a gente relembrar esses princípios preciosos do ministério pastoral. E a minha oração é que Deus abençoe a minha vida, que Deus tenha misericórdia da minha vida e também abençoe a sua vida e tenha misericórdia da sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe as nossas vidas e as nossas famílias e que o Senhor Jesus abençoe a sua amada igreja.